Muito boa noite a todas as famílias, eu sou Júnior, terapeuta aqui na unidade Hebe Camargo, né? Sempre um grande prazer aí, um prazer imenso de fazer essa reunião de amores e gentes que é especial para vocês familiares, para os nossos acolhidos aqui, né? Sempre com o intuito, né, de trazer mais informação, com qual nós possamos trabalhar dentro dos princípios do próprio Amores e Gente, que cada mês é um princípio, né? Para que nós possamos ir aprofundando, né? E trabalhando, fazendo esse trabalho, como eu sempre gosto de dizer, né, como se fosse um tripé, né, a instituição, o acolhido e a família. E esse elo é muito importante para essa conexão acontecer, né, porque é uma forma de vocês, familiares, amadurecer a forma de atender, de trabalhar com o seu, né, de como ver o comportamento do seu ente querido quando ele voltar e a maneira que vocês têm que lidar com ele, né, e já enxergando, né, se for uma possível, né, manipulação, se tiver tentando ainda negociar algumas coisas, né, e até mesmo se ele estiver, obviamente, vivendo em recuperação, a maneira de vocês saberem como lidar com eles, né, não ficar sempre achando que ele está enganando, que ele está manipulando, né, que ele está procrastinando, né, entendendo o processo natural de todo ser humano, beleza? Mas vamos, né, nos atentar hoje mais uma reunião de amores e gente, né, hoje... fizeram um negócio bem bonito aqui, né? Obrigado, companheiro, né? Ficou bem da hora. Se fosse eu, não ia ficar bonito, né? Estamos no mês de maio. E o mês de maio, como nós começamos na semana passada, é o princípio libertador. E é o mês inteiro nós vamos falar sobre esse princípio libertador. Quem se lembra, a semana passada nós falamos o enfoque. Cada semana muda o enfoque, né? O princípio, cada mês é um princípio. Lembra que nós falamos no mês passado que foi o princípio valorizador. Hoje, né, esse mês de maio, nós entramos no princípio libertador. Semana passada o enfoque foi o eu, né? E hoje, nessa semana, o enfoque é eu e o outro, né? Trazendo para o contexto familiar, quantas das vezes, né, a família... a gente tem que trabalhar dessa forma, né? No caso, mãe, pai, esposa, tio, vô, né? E em algum momento da vida, da adicção, porque nós temos que direcionar essa reunião para trazer, né, e aproximar mais do contexto daquela história que nós estávamos vivendo na adicção, né? Na vida da drogadição, né? Quando o seu ente querido começou a se envolver com drogas, muitas coisas começaram a se perder nesse caminho. E a primeira delas, né, que é o que? A responsabilidade, né, de cumprir seus horários, né, de cumprir a responsabilidade sua sobre o seu trabalho, né? Quantas vezes, né, eu falando de mim até, né, eu acredito que muitos se identificam. Eu chegava em casa virado, e aí eu chegava em casa e falava: mãe, liga lá no trabalho e fala que hoje eu não vou. Eu não estou bem, né? Ah, filho, não faz isso não. Aí a mãezinha: não, ô mãe, você não vai me ajudar, mãe, preciso da sua ajuda. E quantas vezes a minha mãe assumiu essa postura, foi lá, né, e ligou: o Júnior não está bem hoje, acordou passando mal, não vai poder ir, né? E é sobre isso, né? E esse enfoque do eu, o outro, quanto que o outro acaba se prejudicando, assumindo responsabilidades, né, para o outro tentar diminuir um erro, uma culpa que é dele, né? Então é aqui, ó, a absorção das culpas dos outros, né? Aí o que isso vai acontecendo? Conforme eu vou aumentando, elevando o nível do meu uso, obviamente que a minha vida vai se desestruturando em várias partes, né? Não é mais o trabalho que eu preciso mentir. Eu preciso mentir para várias pessoas. Eu preciso mentir para aquela namorada que eu ia no compromisso e não fui, né? Para aqueles amigos que eu marquei e não fui, para aquela reunião que eu ia ter e não consegui ir, né? Para aquele boleto que eu precisava pagar e gastei o dinheiro do boleto. Aí as pessoas, eu vou, né? O adicto, o dependente químico, ele vai fazendo o quê? Ele vai se acostumando com essa situação de que os outros estão assumindo uma postura, né? E o posto que era dele, dentro da vida que ele já está desorganizado, né? E aí, o que acontece?
muitos pais, muitas mães, né, tios, vô, eles acabam também ficando doentes com isso. E assim, e acabam até se esquecendo. Como assim? Começa a se confundir, cara. Né? Que a responsabilidade que era do Rafael, a mãe, a tia já começa a assumir para ela. E aí quando ela vê, já age natural nisso. O Rafael, como assim? O Rafael já tem aquela conta que ele precisava pagar, na hora que ele chega em casa, fala, não, filho, a mãe já pagou para você. Pode guardar o seu dinheirinho. Porque virou algo natural, né? De assumir a responsabilidade. Principalmente, por exemplo, né? Quem tem filho. Pai e mãe arcando com as despesas do filho. Aí o bonitão, ele começa a se acostumar com isso, porque ele perdeu esse senso crítico. Quanto mais as pessoas absorvem as culpas que é dos outros, o que acontece, até coloquei uma setinha aqui, diminui a responsabilidade de corrigir os meus erros. Eu vou tirando esse peso das minhas costas. Tipo, isto não me pertence mais, na Espanha. Eu vou tirando esse peso das minhas costas. Esse peso, aí eu vi que tem alguém que está assumindo essa responsabilidade que era minha e estão fazendo por mim. Deixa eu fazer então, velho. Deixa eu fazer. Né? Não vou falar nada, vou ficar bem quietinho. O dinheiro está até aqui, mas já que a mamãe já vai pagar, então vou ficar quieto, falar nada. Né? E como eu estava dizendo, né? Aqueles que têm filho, acaba o pai comprando as fraldas, pagando a escolinha, né? Pagando a pensão, se for separado, né? Então acaba assumindo toda a responsabilidade. Aí, hoje, né? Nessa reunião, o grande intuito é isso aqui: abraçamos o problema. Né? Quem abraça o problema? Geralmente é a mãezinha, o pai, né? A tia. Abraça o problema e absorve isso para ela. Isso eu já contei para vocês aqui outras vezes. Quantas mães, quantas tias que ligam aqui para nós para tentar solucionar BO, problema que é seu. Ah, Júlio, eu estou com um problema aqui. Não, pode falar, mãe. Que problema que é? Ah, porque eu não sei como resolver isso. Tem esse problema para resolver. Essa conta que ficou para trás. A grande pergunta, né? Mas esse problema é da senhora ou é dele? Não, esse problema é dele, mas eu preciso resolver. Não, assim, mãe, quando ele sair, né, ele vai começar a trabalhar. Esse é o objetivo. E aí, essa conta, ele vai pagar. Com o quê? O dinheirinho que ele trabalhar. Elas acabam até se surpreendendo com essa ideia. E olha que coisa mais natural, velho. Que com esse processo todo, muitos anos de adicção, até isso elas acabaram perdendo. Né? Esse senso crítico, é verdade, essa responsabilidade é dele mesmo. Né? Porque o que acontece, para vocês entenderem, meus acolhidos aqui, né? Isso é uma forma de você amadurecer nesse processo. Né? Porque eu vou falar bem a real para vocês, posso falar a real para vocês? E falar para as famílias aqui. Muitas famílias, elas vão querer continuar assumindo uma responsabilidade que é sua, para poder manter o poder sobre a sua vida. E na verdade, recuperação, eu sei que tem mãe e pai que não vai gostar do que eu estou falando. Recuperação vai muito mais além do que isso. Os nossos acolhidos aqui, nenhum deles tem 10 anos de idade, 11 anos de idade, que a mãe e o pai têm que arcar com as suas responsabilidades, né? E assumir os erros para tentar minimizar, né? Eu preciso proteger ele. Talvez a proteção demais não ajuda ele a amadurecer. Talvez eu querer resolver e assumir para mim algo que era dele, responsabilidade dele, talvez eu não vou estar ajudando. Talvez eu não vou estar fazendo ele amadurecer, porque eu já falei isso para até vocês familiares e para os meninos aqui, né? A droga, a adicção, a drogadição, ela fez com que muitas das vezes a gente ficasse paralisado no tempo. A gente amadureceu, somos homens fortes, bonitos, né? Barba branca, mas a mentalidade ficou um pouquinho
retardado, não amadureceu, né? Então ficou um corpo de um homem, muitas vezes, um corpo de um homem com a cabeça de um menino. E aí, se vocês querem tomar para vocês algo que é de nossa responsabilidade, não vai ajudar no processo, né? Porque daí ele pode cair no comodismo, pode cair, né? Na procrastinação. Falar, se eu sei que alguém vai fazer para mim, por que eu vou me levantar, vou tomar um banho, vou procurar um emprego, né? Vou ir buscar uma nova vida, né? Vou correr atrás de pagar minhas contas, se eu sei que depois alguém vai assumir esse papel para mim se tudo der errado. Então é sobre isso, né? Parar de abraçar os problemas, família. Quando a gente fala aqui do enfoque eu e o outro, é saber que o eu, no caso nós aqui, os meninos que estamos acolhidos, nós já temos os nossos problemas e esses problemas são nossos. Vocês, quanto famílias, já têm os seus problemas. Vocês têm os seus problemas, a sua listinha de problemas: mercado, farmácia, pagar aluguel, né? PVA do carro, a empregada. Esses são os problemas de vocês. E os meninos aqui têm os deles. Isso tem que ficar estritamente, especificamente, bem distribuído, né? Para que todos saibam o seu papel dentro da casa. Acredito que vocês já devem ter percebido que esse o intuito do Amor Inteligente é isso. É estabelecer cada um dos seus papéis dentro da casa, dentro do contexto familiar, né? Quando cada um sabe o seu papel dentro do contexto familiar, famílias, pode ter certeza que fica muito mais fácil o próprio convívio de vocês, né? Olha, mesmo que o filho esteja morando dentro da sua casa, ele tem que saber que ele tem responsabilidades para ele cumprir, né? Porque senão ele vai viver fugindo dos erros dele, né? Ou às vezes tomando atitudes, tendo atitudes insanas, inconsequentes, com a expectativa de que alguém vai resolver para ele, porque sempre teve alguém abraçando os meus problemas, né? Eu vou algum exemplo simples aqui. Vou lá, quero um celular novo, mas eu não tenho condição de pagar a parcela do celular, mas mesmo assim eu vou lá e compro. Depois alguém paga para mim, né? Depois a mãe, o pai dá um jeito. Isso é irresponsabilidade. Mas é uma coisa tão pequena, mas de coisas pequenas que vão se transformando em grandes, quando você vê já é uma bola de neve e já virou um problema muito maior. Então é ensinando eles, né, esse processo que nós fazemos aqui de conscientização, mas que vocês se conscientizem também, né, que é importantíssimo que vocês distingam os papéis, o papel da família quanto família, e o papel do filho quanto filho, se estiver dentro da casa dos pais. Não abrace mais todos os problemas, entendam isso. A pessoa fica isenta de, quando a família abraça os problemas, a pessoa fica isenta de assumir responsabilidades. Ele está fazendo por mim, não preciso assumir responsabilidade, já que no final das contas tudo vai dar certo, então não preciso assumir. E aqui não é perguntas que as famílias mandaram, tá? É a própria pergunta que tem no encarte do Amor Inteligente. E olha só, uma pergunta interessante: como ajo quando alguém justifica as suas falhas me culpando? Né? Como a família tem que agir? Porque assim, a família tem que determinar exatamente isso. Enquanto vocês ainda acreditarem que a responsabilidade ou que os erros da vida de cada um foi por causa de vocês, vocês vão sempre assumir esse papel e até mesmo vocês vão continuar se culpando por isso. Vocês, como família, tem que entender, né? Peraí, né? Igual eu ensino os meninos, faz as perguntinhas na mente aqui. Mas esse problema é meu ou é dele? Esse problema aconteceu porque ele tomou uma decisão errada ou porque algo aconteceu para que ele tomou uma decisão? Porque sempre eu falo também que sou livre para decidir, mas tenho que sempre me lembrar que as consequências virão e isso eu não vou estar isento. E é assim que todos têm que entender, tanto as famílias quanto os meninos, né? Então vocês têm que entender e se perguntar: não, mas ele
isso que deu errado foi por nossa culpa? Porque é uma característica da adicção, da doença, as pessoas transferirem, né, o adicto, transferir a responsabilidade dos seus atos, dos seus erros e falar, eu usei droga porque a família inteira aí estava me culpando, ninguém me entende, ninguém me escuta. Fulano sempre fica me confrontando em casa, aí eu usei droga mesmo. Ô bonitão, pera lá, você usou droga porque você quis, não usou droga porque a família está assim, né? Todos sabem, dentro desse processo terapêutico, que independente, haja o que houver, aconteça o que acontecer, pode cair o mundo ao meu redor, que a decisão de usar ou não usar sempre está nas minhas mãos, né? Então eu, Júnior, vocês, né, nossos acolhidos, tem que entender isso, né? Que eu preciso sempre, a responsabilidade da minha recuperação não está nas mãos de ninguém, né? Não está nas mãos de ninguém. Então eu não posso transferir, se eu tomar uma decisão errada, a culpa para ninguém, para outras pessoas. E segundo aqui, ó, como agir para não abraçar uma culpa que não me pertence. É simples, né? Como agir para não abraçar uma culpa que não me pertence, né? É da mesma forma que a pessoa, que o adicto, de repente, vem tentar jogar isso sobre as suas costas, opa, peraí, né? Porque as famílias muitas vezes elas ficam com medo de se posicionar, ficam extremamente com medo, não porque você vai ser agressivo, mas com medo, ficam sempre pensando como se estivesse pisando num campo minado, simplesmente porque o medo da recaída, que você recai, que você volte para usar droga, é muito grande. Nossa, será que se eu falar assim, ele não vai se afetar? Porque nós sabemos que o adicto é uma pessoa extremamente frágil emocionalmente. Aí as famílias ficam sempre pensando, será que eu falo, não falo, chama atenção, não chama atenção? Se eu cobrar ele, como é que eu falo? Ele vai ficar assim, né? Mas nesse caso, se posicionar é negociável. Tem que se posicionar, né? Falar, ó, peraí, você está culpando eu por uma coisa que foi você que fez? Não está certo isso. Essa responsabilidade não é minha. Essa responsabilidade é sua. Nossa, mãe, está falando assim comigo? Sim, né? Já vou encerrando, né? E chegando ao final dessa reunião, mas dizendo assim, sim, mães, sim, pais, né? Às vezes a gente precisa de um choque de realidade para a gente voltar à nossa realidade que nós vivíamos antes do uso de drogas, né? Às vezes um não bendito é muito melhor que um monte de sim que depois não vai ajudar. Tá? Então eu agradeço a vocês, familiares que nos acompanhem, que Deus abençoe a todos, sempre é um prazer, né, poder fazer essa reunião, que Deus abençoe nossos acolhidos aqui também. Obrigado.